Oi, gente! Podcast Mulher Entende Mulher de volta quarta-feira com um assunto muito especial, porque afinal de contas, qual é a receita para chegar bem, saudável aos 100 anos, hein? Eu quero durar, quero ser uma mulher centenária. E você aí do outro lado, hein? Conta pra gente também. Mas eu tô aqui com a Juliana Venites, que é fonoaudióloga e também presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Raquel. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao podcast Mulher Entende Mulher. Afinal de contas, quando é saúde, a gente se entende. E na questão do envelhecimento, a gente quer envelhecer saudável, né, Juliana? É isso mesmo. A gente pensa no envelhecimento geralmente só sobre o aspecto da saúde. Mas o envelhecimento é muito mais do que isso. Hoje em dia, quando a gente pensa em envelhecer bem, lógico, a gente precisa ter uma boa saúde, ir ao médico, preventivos, a gente precisa ter uma boa alimentação, exercício físico. Isso é uma receita que todo mundo sabe, né? Mulherada principalmente, né? Que a gente vai ao médico diferente de homem, né? Exatamente, né? E aí, agora, atualmente, a gente sabe que outras coisas são importantes para o envelhecimento. Por exemplo, o nosso círculo social, a nossa interação social. Então, a gente percebe que quem tem amigos, por exemplo, quem tem uma família presente, envelhece melhor do que aquela pessoa solitária. E na pandemia, hein, Juliana? Porque quando você fala em solidão, me lembra a pandemia, que o pessoal teve que ficar trancado em casa, né? Piorou na questão, assim, da saúde, até no envelhecimento da pessoa? Piorou muito, assim, a gente sabe que o fato da pandemia ter vindo já foi, diminuiu a sobrevida da nossa população. Olha só. Mesmo os que sobreviveram, não tem nem a ver com a questão do Covid, se pegou, se não pegou, mas o fato de ter ficado enclausurado em casa, sem exercício físico, sem contato social, isso impactou demais na saúde. Puxa. Vou te dar exemplos práticos. Muitas vezes idosos que eram muito saudáveis, que caminhavam pela rua, faziam suas próprias compras, passaram praticamente 2 anos sem sair. A hora que vai voltar para a rua para andar, já não conseguiam mais. Olha, parece que esqueceu. Como é que era o mundo antes também ou não? Não era nem... É uma questão também da cabeça, uma questão que a gente chama de cognitiva, de memória, mas a musculatura. A gente sabe que no envelhecimento a gente perde muita massa muscular. Vai ficando magrinho, vai ficando né? magrinho, exatamente. E o exercício diário faz parte da manutenção dessa musculatura, né? Então, quando você fica em casa e você não tem isso, né? As pessoas levavam para os seus idosos as comidas, vinha, né? Ou chamava o supermercado, ia direto para a casa das pessoas. Então, você não tinha esse exercício. Então, muitas pessoas que eu conheço, meus pacientes, familiares, perderam essa habilidade, essa independência de fazer as próprias coisas na rua. Olha. É interessante como isso impactou, né? Acho que impactou todo mundo, né? Quem é mãe sabe, impactou na vida escolar, né? E no envelhecimento foi avassalador. Caramba, hein, Juliana? E agora que a gente já saiu dessa pandemia, né? Tem gente que tá voltando pro convívio social também, né? É verdade que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encurvando também? Exatamente. Porque às vezes você vai no médico e fala, nossa, eu tinha 1,70, agora eu tô com 1,61. A gente perde, né? Existe uma modificação nos ossos, nas articulações e nos músculos. Então, a pessoa realmente ela vai diminuindo de tamanho pela perda óssea e pela perda muscular. É importante, assim, um dos pilares do envelhecimento que a gente sempre destaca é a manutenção da força dos músculos, né? Como é que a gente faz isso? Ingerindo alimentos que têm proteínas, então carne, peixes, frangos, alguns alimentos também específicos, por exemplo, cogumelos, né? A gente sabe que os veganos têm as suas maneiras de ingerir proteínas e também através do exercício físico, né? E principalmente exercício físico resistido com peso. Então não só caminhadinha de boa. Não só a caminhadinha. Puxa exatamente. Vida. A gente precisa fazer exercício físico. Às vezes, assim, aqueles com elásticos, né? Geralmente, no seu bairro tem algum tipo de associação, clubes de terceira idade que tem
grupos gratuitos que fazem esse tipo de exercício. Legal. E é muito interessante. Nós chamamos isso de sarcopenia, tem esse nome, a perda de massa muscular característica do idoso, né? Então, a gente vai perdendo, sim, a cada ano que passa, massa muscular. Então, a gente precisa, o segredo é manter essa massa muscular, né? Para que a gente possa, não só esteticamente não ficar curvado, mas principalmente o que é mais importante para as pessoas da terceira idade é não perder a sua independência. Independência, é verdade, né? Autonomia. Porque tem muita gente que fala, não quero depender dos meus filhos, muito menos dos meus netos, porque não tem tempo, e quer ser independente mesmo, né? Exatamente. Agora, quando fala em velhice, tem gente que já acha que é doença. Ai, meu Deus do céu, velhice. Tem gente que fala com 30 anos que tá velho. Qual que é a idade da velhice, assim? Porque a gente trabalha com 60 a mais, né? Exatamente. Mas hoje em dia, 50 a mais, 40 a mais, já vai mudando o corpo. Qual que é a idade que a gente sente um salto? A partir dos 40 anos, a gente vai perdendo massa muscular a cada ano que passa. Por isso que essa mentalidade de prevenção tem que vir muito antes, né? Não só, a gente estava até comentando aqui fora do ar, né? Que as mulheres, elas têm essa mentalidade de anualmente ir ao médico, ir ao ginecologista para fazer os exames ginecológicos, mas o ginecologista faz o papel do médico que trabalha a prevenção, porque ele pede exames do abdômen, ultrassom de abdômen, ele pede exame da tireoide, ele pede os exames de sangue completos para ver a questão das vitaminas, pede também exames da carótida, às vezes se a pessoa tem histórico de doença cardíaca, ele pede também o exame do coração, o eletrocardiograma. Mas os homens não. O homem é a gente que tem que puxar a orelha e muitas vezes ficar no pé ali, marcando exame. Exatamente. E isso é fundamental. A gente sabe que muitas doenças são tratáveis se a gente pega no começo. Mas aí tem gente que fala essa palavra, doença. Eu não vou no médico, porque se eu for no médico eu vou descobrir. Uma doença, né? E o que a gente pode falar para esse povo mudar essa cabeça? De jeito nenhum, e não é isso. E a gente escuta isso, eu escutei isso ontem, você tá me falando essa frase, exatamente. E aí eu falei para a pessoa, não, de jeito nenhum, você foi ao médico, achou a doença, é que nós precisamos tratar. Já imaginou se você não tivesse achado? A hora que isso ia aparecer como sintoma, ia estar muito mais grave e a gente não ia tratar. Então, assim, a gente precisa ter esse hábito. Assim como a gente cuida da alimentação, quem já faz isso, que a gente, assim como a gente cuida da musculatura, fazendo os exercícios físicos, a gente precisa fazer os exames preventivos anualmente. Isso é muito importante. E a idade, o que a gente vê, né? É tão interessante. Raquel, eu comecei a trabalhar com geriatria e gerontologia no ano de 2000, faz um tempinho já. Não, vamos lembrar, assim, não precisa entrar na matemática, né? E aí, naquela época, os meus pacientes eram muito debilitados. Quando você via uma faixa, assim, de 80 a mais, eram pessoas que já estavam acamadas, muitos já estavam realmente em condições clínicas muito ruins. Hoje, o que eu vejo de pessoas 80 a mais maravilhosas que dirigem, que são pessoas esteios de família, gerenciam filhos, netos. E até que o colágeno tá melhor do que quem tem 20. Isso mesmo. E uma força de vida e uma alegria de viver. Né? Então, a gente está chegando num momento onde chegar aos 100 anos vai ser cada vez mais comum. Puxa vida, né? Então, centenários aí vão existir, né? Cada vez mais. Minha avó tá com 95. Se bobear, tá caminhando aí, ó. Exatamente. Mas com certeza, né? A gente vai chegar. E o que essas pessoas que a gente quer como profissional de saúde e o que a pessoa que está envelhecendo quer é chegar com essa independência. Qualidade, né? Geralmente, eu sempre digo isso, as pessoas não têm medo de morrer, as pessoas têm medo de ficar dependentes, de ficar de cama, né? De cadeira de rodas, tomar um banho, né? Fazer as pequenas coisas da vida, se alimentar, andar, ir ao banheiro sozinho. É isso que as pessoas têm medo. É muito interessante quando você conversa com os idosos. Então, a gente tem que começar a cuidar de
tudo isso muito antes, né? Sim. Então, até falando um pouco do que eu falei no início, né? A gente pensa em exercício físico, a gente pensa em alimentação. E a gente pensa em prevenção de doença, a gente pensa em estar integrado com a sociedade. E o sono, hein, Juliana? Nossa, tem que dormir bem também, né? Porque a muito. alimentação, o sono, não é? O pessoal fala, o Nossa, sono é alimento. O sono é muito importante, né? E aí existem vários métodos, né, de higiene do sono. Hoje em dia a gente está sempre no celular, dorme com o celular do lado. Isso atrapalha, É né? mesmo? A gente tem dentro da geriatria, né, dos idosos, muitos, Raquel, que às vezes não tem com quem conversar. Ah, mas eu já vi que tem gente pegando aquelas tipo Alexa, sabe? Siris da vida e conversando com a tecnologia. Exatamente. Isso é ótimo, isso é ótimo. E o papel nosso social, né, como sociedade, de oferecer programas que as pessoas consigam se integrar e consigam encontrar com outros da mesma idade, e que façam, às vezes tem paciente que chega pra gente e fala assim, nossa, doutora, o único momento que eu converso com alguém é quando você chega na minha casa. Ai, gente, e é verdade, olha. né? E às vezes a gente nem consegue sair da casa do paciente sem tomar um café sem com tomar um ele, café, né? Então, esse carinho é muito importante, exatamente. E tem um outro ponto que é importante da gente falar para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, que é a espiritualidade. Que independente da sua religião, a pessoa precisa ter um propósito de vida. Acreditar que tem algo mais para se fazer nesse mundo, que você veio para cá por esse... E a gente percebe isso. A pessoa que tem um propósito, né, que acredita que tem... Ou acredita em Deus, ou acredita... Né, e tem uma crença que há algo do bem, há algo maior, ela vive melhor. Mais e, sobretudo, melhor. E mais leve também, né, Juliana? Mais leve também, exatamente. Isso é importante. Agora, quando se fala em saúde, a gente falou atividades físicas, né, mais assim voltado para o corpo, alimentação. E aqui na cabeça? Porque tem gente que aqui no físico, né, tá novo, mas a cabeça já é de velho. E ao contrário também. Às vezes o corpo já tá numa idade mais avançada, mas a cabeça é completamente nova, assim, é rápida, o raciocínio. Então, exercícios para o raciocínio também é importante. Muito. A gente tem hoje até redes de escolas que trabalham essa questão cerebral. O raciocínio, a memória, a fala, e todas essas possibilidades que a gente tem, e é bastante interessante. Fazem, inclusive, aulas em grupo ou aulas individuais, mas a pessoa na sua própria casa pode fazer isso, né? A gente sempre fala a leitura de alguma coisa que ela gosta, não precisa ser exatamente um livro, mas se ela lê alguma coisa ali no celular que ela goste, palavras cruzadas. Ah, essa eu adoro. Fazer um quebra-cabeça, né? Sudoku eu sou ruim. Não dá. No Sudoku eu não sou evoluída, mas palavra cruzada eu gosto. Não é, porque a gente gosta de linguagem, né? Da fala, da comunicação. Por isso que a gente vai ruim mais mal no Sudoku. Eu também sou assim. Número só na conta bancária. Exatamente. E aí, cada um tem a sua habilidade, né? Então, vai de descobrir coisas novas, aprender alguma coisa nova. Eu acho que o que funciona muito também, a gente vê essa questão da intergeracionalidade. É uma palavra nossa, que palavra. Não. Olha Fala só. 3 vezes direto. Que palavra que é essa, Juliana? Olha, é assim, ó, é a convivência da pessoa 60 a mais com pessoas de outra geração. Isso. Então, assim, quando você vê, por exemplo, um avô cuidando de um neto, o que há de troca nessa relação é impressionante. O quanto deixa essa cabeça da pessoa idosa muito bem e quanto é de aprendizado para essa criança. Olha só que legal, né? Então, cada vez mais dentro da gerontologia, a gente fala da intergeracionalidade, que é essa convivência. Não ficar só idoso de um lado e criança e molecada do outro, né? Enfim, tem que ter essa junção. Eu sou filha muito mais nova de uma família, né? Minha mãe, na época, me teve com 38 anos, né? Eu tenho 46, é uma pessoa que tem... que eu era muito fora, né? Aquela época, todo mundo tinha filhos muito cedo. Sim. Eu tenho irmãs muito mais velhas, mas a minha filha tem 10 anos e ela convive desde que nasceu com a minha mãe, que hoje tem 84. E elas jogam. Eu acho isso interessante. Joga o cara a cara, joga o jogo da memória. Baralho, né?
trabalho, às vezes ela fala, vamos só jogar. Elas pegam uma bola, elas ficam jogando uma para outra, vendo televisão. Então, eu acho que é de uma riqueza tão grande, né? Essa questão, por exemplo, olha, eu vou receber o meu neto, o que que eu vou fazer aqui para ele comer? E a própria criança, meu avô, às vezes tem alguma limitação, uma limitação para andar, mas eu vou ajudar. Isso é extremamente rico. Eu vou compartilhar uma história da minha avó, né? Minha avó é com 95 anos. Ela, quando tinha festa, assim, de aniversário, porque agora ela já não vai muito, né? Porque fala muito barulho, enfim. Mas minha avó sempre sentava com os jovens. Ela não ficava com os mais velhos. Porque falava, o velho só vai falar de enterro, de quem já foi, de quem tá indo. Doença. Ela gostava de ficar com os mais novos. Principalmente, assim, os adolescentes e já, né, adultos, assim, no comecinho. Pra saber das paqueras. Como que é a paquera hoje em dia. Que massa. Esse negócio de computador na época, tal. Agora com o WhatsApp também, enfim. Vovó Cacilda, viu? Um beijo aí pra vovó Cacilda, né? Danadinha. Então, assim, tem algumas famílias também que não têm paciência, né, Juliana? Esse que é o problema. Não tem muita paciência. E a gente tem que ver também o que está acontecendo. Às vezes essa questão da paciência tem muito a ver com a comunicação do idoso. Veja só, eu como fonoaudióloga posso te dizer. Muitos acham que a perder a audição é algo muito comum no envelhecimento, né? Tanto é, se a gente vê uma peça de teatro, como é que vai ser o idoso que o ator vai representar? Um velhinho arqueado, com uma vozinha assim, não é? Uma voz difícil de falar e vai fazer, não é? Então, assim, você vê aí 2 problemas de comunicação. Uma voz difícil de entender, uma fala difícil de entender e uma dificuldade de audição. Então, às vezes é ruim conversar com o idoso porque ele não te escuta. Você tem que... Ainda mais no ambiente de festa, por exemplo. Pois é, com barulho, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, hoje isso é regra entre os geriatras, entre a prevenção do Alzheimer. Descobriu-se a partir dos 60 anos, perda auditiva, tem que usar o aparelho. Olha, tem que usar o aparelho? Tem que usar, porque... Mas é caro, hein? É caro, mas a gente tem o SUS. O SUS é verdade, né? O SUS maravilhoso. O SUS tem. Eu não sabia disso. A partir do momento que você detecta uma perda auditiva, você tem que usar, porque os pesquisadores já sabem, isso é uma pesquisa muito nova, né? Saiu artigo esse ano, que se a gente não tratar a partir da meia-idade, de 40 a 60, a perda auditiva, a propensão da pessoa a ter demência, Alzheimer, é muito maior. Caramba! Assim como se a gente não tratar diabetes, colesterol alto, né? Então, olha só que interessante, se equipara a essas doenças tão comuns, a perda auditiva. Não é esperar chegar lá na frente com seus 70 e pouco para colocar, não. É tudo prevenção antes. Exatamente, se você já perceber que tem. Sim. Né? Então, a gente percebe que tem que ir acompanhando, né? A minha irmã, por exemplo, está com 63, a gente percebeu uma pequena perda, fizemos, ainda não era o momento de colocar, ela não tinha o benefício adequado ao aparelho, mas o ano que vem ela vai voltar. Se piorar um pouquinho, já vamos colocar. Essa parte auditiva, assim, de perda, é mais homem ou mulher que tem? Ou não existe isso? Porque às vezes fala com os homens, né? Até de 20 e poucos, 30 e pouco, e eles falam, fingem que te escutam, né? É engraçado. Brincadeira. A gente escuta melhor que os homens. Muito mais. É verdade. No envelhecimento, a perda auditiva, ela acontece mais nos homens e ela acontece nos 2 ouvidos. Os 2 ouvidos vão piorando, né? Caramba! As justificativas para isso, a gente vinha, né? Estou falando agora de 60, 80 a mais, tá? As mulheres antigamente não trabalhavam, ficavam mais em casa, os homens eram mais expostos a ruídos. Isso, fábrica, então, a gente acredita que não tinha uma política de prevenção de ruído, né? Hoje em dia tem os protetores de audição, os fones, né? Então, a gente vem desse panorama. Talvez, Raquel, daqui 10, 20 anos, a gente não tenha uma diferença entre homens e mulheres na questão auditiva. Caramba. Porque a gente vem hoje, todas as mulheres trabalham, a gente tem o estresse do trabalho também. Não sei te dizer como vai ser daqui para frente. Hoje é mais frequente entre homens. E a questão que você me falou, o que os homens, eles têm uma atenção, às vezes,
a gente é multifuncional, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. A gente consegue, isso se chama, é uma outra área, se chama processamento auditivo. É como a gente interpreta os sons. Caramba! E os homens vão pior que a gente. Então, a mulherada nota 10. Isso, a gente põe, Vamos por lá. exemplo, um ruído assim, ó. A gente vai fazer esse teste do processamento. Criança, às vezes, faz muito, a escola pede. Faz tsh, numa orelha e aqui fica falando assim. A ponte tem uma coisa cheia de figura. Aí que fica, tsh, aí fala nessa orelha, a ponte, a bexiga azul. Aí a criança aponta, né? A ponte, isso se chama atenção seletiva. Que assim, aí é pra deixar você meio descoordenado na hora. E aí, isso é treinável. E a Treinável. gente, como a gente é mulher, o homem não. Então, se ele tá prestando atenção na televisão, ele não consegue ouvir o que você tá falando. Ele tá ali na caixa do nada, né? Você Isso, fala e tá ali, né? Não estamos falando mal dos homens, né? Mas isso é uma realidade. Mas também tem acontece. muita mulher que é desatenta e tem homem que presta mais Isso. atenção também, né? Tem os dois lados, assim, mas no geralzão, No assim. geral, é mais homem que é mais desatento. Mais desatentos, né? Sem dúvida. Quando você falou da fala, Juliana, eu lembrei do pessoal que comenta assim: ah, mas a voz nunca muda. Você pode envelhecer, Mentira! você pega cantores aí que a Não, voz isso é uma continua do mesmo mentira. jeito. É mentira? Mas é uma grande mentira. Existe uma Olha. característica, nós chamamos isso de presbifonia. Não tem a presbiopia, que é o envelhecimento, que a mão fica curta, né? Que a gente tem que fazer assim. É verdade. Pra poder enxergar, não É, é? fica todos os pés de galinha aqui. Isso, isso. A voz também envelhece. A corda vocal, a laringe, a gente chama a corda vocal hoje de prega vocal, porque ela é uma prega muscular. Ela também envelhece. Ela vai ficando mais arqueada e mais inchada. E isso acontece com todo mundo. A gente sabe que profissionais que trabalham muito a voz, professores de canto, cantores de ópera, eles vão trabalhando a voz, então esse envelhecimento não fica tão evidente. Mas se a gente pegar cantor de música popular e você vê uma gravação de antigamente e de agora, você vê, por exemplo, que a voz das mulheres fica mais grossa. É Isso mesmo? é muito comum. E a voz Olha. dos homens, se é muito grossa, vai ficando mais fina. Ao Exatamente. contrário. Por quê? Por que acontece? A voz, ela tem a laringe, ela tem uma ação hormonal, ela sofre pela ação hormonal nossa. Então, quando a gente nasce, a voz das crianças é muito parecida do menino e da menina. Aí a gente vai se desenvolvendo, né? E aí as vozes vão mudando, até que tem aquela fase que a voz muda, né? O menino fica com a voz bem grossa por conta dos Isso. hormônios, e aí o que acontece? Isso vai diminuindo. No homem, não tanto, mas a gente, mulher, você vê cantoras que têm uma voz muito fina, por exemplo, a Gal Costa, ela tinha uma voz lindíssima, muito aguda. Se você perceber a voz dela no começo da carreira e depois mais para o final, ela cantando a mesma música, você vai ver que está mais grossa, continua cantando lindamente, Sim. mas fica uma voz menos aguda. Dá uma mudada, Dá uma né? mudada. Olha Então só. acontece isso. E Então é nós, mito. meros mortais, Ah. também acontece isso. E o que a gente percebe? Quanto mais velho a tua avó, por exemplo, você vai ver que a tua avó deve ter uma voz bem mais grossa. Tem mais grossa, bem firme. Pra dar Isso. bronca é uma delícia. Isso mesmo. Elas vão ficando com a voz mais grossa. Enquanto mais velho, a partir dos 90, os muito idosos ficam com a voz mais grossa. É até interessante quando eu vou dar aula para os fonoaudiólogos, né? Ou para os especialistas de gerontologia, eu boto uma gravação e eu falo assim, isso aqui é uma voz, é de idoso, vocês sabem, mas é homem ou mulher? Aí fica a sala, é homem, é mulher, é homem, é mulher. Aí eu boto a foto. É uma mulher, né? É um homem, porque assim, tem uma aproximação de novo muito grande. E algumas mulheres se incomodam demais, porque vão atender o telefone, chamam elas de senhor. O senhor pode chamar a sua esposa? Aí né? dá um nervoso, Aí né? dá um nervoso, Então, mas aí na exatamente. questão da voz, já que ela tem essa mudança, e pra mim não tinha, né? Então esse mito aí, ó, foi por água abaixo. Como é que é a prevenção da voz, hein, Juliana? Porque, por exemplo, para quem não trabalha com voz, muitas vezes não vai fazer os exames anuais, e até mesmo quem é profissional da voz também não faz, né? Isso. De quanto em quanto tempo a gente tem que olhar para nossa voz, tem que fazer uns exames, como é que funciona? É muito interessante, eu acho que existe uma máxima que é assim, e isso sempre teve e eu concordo muito. Rouquidão mais de 15 dias,
procure o médico. Então, quando você percebe uma modificação na tua voz, que dura mais que 15 dias, mesmo vindo de uma resfriado, de uma dor de garganta. Ou de um show, que ou gritou de um show, pra dedéu. Exatamente, que você abusou da voz, a gente chama isso de abuso vocal. Vale a pena você pesquisar e procurar um otorrino. Otorrinolaringologista é o médico que vai te ajudar. Eles têm uma pequena câmera, parece esquisito, mas não dói não. Eles colocam um pouquinho de xilocaína aqui no nariz e é uma câmera bem pequenininha e ele vai olhar lá a sua garganta. Espirrar é uma beleza, Isso. hein? Na hora do exame. E aí ele vai ver como é que tá a tua corda vocal, né? Geralmente o que acontece, as pessoas não tem uma mudança que impacte na vida. Ah, tá. Né? O meu trabalho de mestrado, eu estudei a presbifonia, né? E aí, a gente tinha lá no ambulatório, os pacientes vinham para fazer consultas médicas e a gente fazia algumas perguntas de fono. E a gente perguntava assim, você percebeu que a tua voz mudou? 30% das pessoas diziam, sim, eu percebi que minha voz mudou. E aí, os pacientes que tinham, assim, algum tipo de queixa, faziam um programa com a gente de prevenção. Eram 12 semanas de exercícios preventivos e que ajudavam, assim, a respirar melhor. Por exemplo, tinha alguns que cantavam no coral da igreja, né? E não conseguiam mais cantar. Eu lembro de uma que não conseguia mais, ela morava a vida inteira no mesmo lugar e ela tinha uma vizinha também que morava a vida inteira no mesmo lugar e elas conversavam através do muro. Gritavam, né? Ah, sim, eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso no interior. Conversar pelo muro. Isso. E ela não conseguia mais fazer isso. Então, para ela era uma queixa. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa queixa, o fonoaudiólogo pode ajudar. Olha só, né? boa. É interessante. Fica uma dica legal, né? Às vezes o impacto na vida não é importante, né? Dessa mudança, a pessoa se adapta muito bem e tá tudo certo. Tá. Você foi lá, fez o exame, viu que é só o envelhecimento, que não há nada grave, não é um tumor, nada disso. Maravilha. Pode continuar, mas se isso impacta na sua vida, se você está se sentindo mal, dá para o fonoaudiólogo te ajudar, com certeza. Muito bem. A questão do exercício, né? Agora voltando para o corpo, correr. Correr envelhece, Juliana? Porque eu já ouvi gente falando que correr envelhece, mas eu vejo tanta gente correndo hoje em dia, aí a pessoa fala, não, deixa mais jovem. Então, a questão do correr é assim, ele é um exercício aeróbico, ele é um exercício muito importante para a sua saúde cardiovascular. Tá. A gente não pode demonizar a corrida, tá? Ele é extremamente importante e os adeptos à corrida, eles relatam um bem-estar muito grande nesse exercício, né, feito aí diariamente. Agora, o que a gente sabe que auxilia no envelhecimento, que ajuda a não envelhecer, é como eu te falei, são exercícios com peso. Ah, muito bem. Então, São eu sempre querendo fugir do peso e o peso... Resistidos, exatamente. Sendo um peso pra mim. Então, é um peso pra gente. É um peso. É um peso pra gente. Eu também sou, né? A gente veio do balé, né? Também, balé clássico. Porque a gente não fazia isso, né? Então, essa questão da academia, eu não gosto, não. Entendi. Mas a gente é um mal necessário, né? Ou o Pilates, que é uma coisa que você também consegue fazer com peso, né? Eu vejo... tenho pacientes que fazem exercícios com o educador físico na própria casa. Não voltaram para o estúdio ou para academia, mas tem lá na sua própria casa os pezinhos, a faixa elástica. Então é importante. Né? Aquelas tornozeleiras com peso. Então é importante fazer o exercício resistido. Porque é isso que vai ajudar. Não pensar no peso só de controle remoto? Ou então copinho de cerveja, né? Isso mesmo. Tem que ser outro tipo de peso, né? Exatamente, tem que ser o peso adequado para os músculos. Agora, uma dúvida, Juliana. Essa questão de engolir, né? Porque eu vejo que muitos idosos depois vão sentindo dificuldades, né? Na hora de engolir algum alimento, até mesmo saliva, né? A questão de engasgar, né?
Como é que pode tratar essa parte? Essa é interessante, né? Até dá para fazer, Raquel, um gancho com o que a gente falou. Para que você tenha um bom envelhecimento, que você não perca a sua massa muscular, você precisa fazer exercício com peso, mas você precisa ter uma boa ingestão de proteínas. O que acontece? Como a gente vai perdendo peso, perdendo força, a musculatura da boca, do rosto, do pescoço também perde a força. Aí cai. Olha que interessante. Botox. Não, brincadeira. Exatamente. E o Botox não vai ajudar a ganhar massa muscular, né? A pessoa, na hora de comer um bife, não consegue mais. Na hora de comer um frango, fala que está muito seco. Mastiga, mastiga, joga fora. Então, as fontes naturais de proteína, carne, peixe, frango, que são mais comuns que a gente tem, ficam mais difíceis. Então, a pessoa passa a ter uma dieta pobre em proteína. Então, não adianta eu fazer o exercício que eu não vou ter entrada de proteína, porque o tijolo do músculo é a proteína. A proteína. E aí, vira um ciclo vicioso, né? Eu não ganho proteína, porque eu não consigo comer, o músculo vai ficar fraco. Aí eu fico com mais dificuldade de comer, aí eu ganho menos proteína. E o que fazer para ficar forte, então, a musculatura? Essa que é a questão. Eu sempre falo para os médicos e puxo a orelha dos médicos no seguinte sentido. Você pergunta para o seu paciente se ele tem o que comer ali na casa dele, se ele tem alimentação, se a alimentação é saudável, mas eles nunca perguntam se a pessoa consegue comer, Raquel. É mesmo. Nunca fala assim, olha, a senhora come carne? Como? Aí, mas come como? Como carne uma vez por semana e moída. Não é suficiente. Não é suficiente, né? Então, assim, a questão é, a gente tem que pensar na performance, o paciente consegue engolir. Nós chamamos a dificuldade de deglutição, de engolir os alimentos, de disfagia. É quando a pessoa tem dificuldade, recusa para comer, vai perdendo peso. E em casos mais graves, o alimento vai para o buraco errado. E a pessoa engasga. Começa a tossir, Exatamente. né? Eu falo que casa de repouso, né, que hoje a gente chama de instituição de longa permanência, né, para idosos, é um festival de tosse durante as refeições, porque idoso geralmente engasga Aquele mesmo. grãozinho de arroz que desceu pelo buraco errado. Só que isso, Raquel, é subdiagnosticado, as pessoas não se atentam. Até nós, profissionais da saúde, ainda 20 anos depois que eu te digo, né? Antes era muito pior, né? Mas a todo congresso eu lá levanto a bandeira e falo, gente, vamos diagnosticar a disfagia o quanto antes. Porque se a pessoa não consegue comer, ela não consegue ingerir a proteína adequada, a vitamina necessária. E aí fica tudo pior. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar atento. Então, na tua família, se você vê uma pessoa idosa que está engasgando na refeição, ou tossindo, ou ficando... É sinal que alguma coisa está errada. É um sinal de da musculatura fraca. Exatamente, da musculatura fraca, da disfagia, desse sintoma que a gente chama de disfagia. Então, tem que reclamar isso para o médico. Tá? Porque a gente sabe que assim, o idoso é muito suscetível a infecções, por exemplo, infecção de pulmão, infecção urinária, ou às vezes ele cai e fica, sei lá, um mês mais acamado. Tudo isso faz com que ele fique acamado e perca mais ainda massa muscular. A massa muscular, que você vai ver que a pessoa ela vai ficando magrinha. Existem estudos que mostram que uma pessoa, uma semana numa UTI, perde 10% da massa muscular. Nossa, olha. Né? Porque fica deitado direto, né? Sem se movimentar. Exatamente. Então, a gente precisa ter muita atenção à nossa alimentação e das pessoas idosas que estão à nossa volta. Agora, Juliana, não vai ficar brava comigo, porque eu sei que você é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e gerontologia, mas quando fala de geriatra, o pessoal fala, é o médico do idoso, é o médico de velho, né? E aí, que é isso mesmo, né? Ou, por exemplo, você pode procurar o geriatra numa idade antecipada, né? Com, sei lá, uns 30 anos, 40, ou é só a partir de 60? Olha, o médico geriatra, Raquel, ele é um médico que antes de fazer 2 anos de especialidade em envelhecimento, ele fez clínica médica. Olha. Ele é um médico clínico. Então, você pode
procurar o geriatra muito antes, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, só, né? Não ter vergonha. Não ter vergonha. E faz toda a diferença, né? Como eu falei, eu percebo a grande diferença quando você tem um médico que olha para o envelhecimento, que é especialista nisso, ele vai te vê como um todo. A gente ainda, né, tem uma visão da medicina muito fragmentada. Eu tô com problema na voz, vou no otorrino. Eu tô com problema você procura o especialista, né? Coração, cardiologista. Mas é importante a gente ter um médico que acompanha a nossa saúde. Sabe o médico de família que te conhece? Sei. É importante a gente ter um vínculo com essa pessoa, que essa pessoa vá te acompanhando, que seja uma vez ao ano, sabe? Que você já tenha uma pessoa que faça esse acompanhamento. Faz toda a diferença, toda a diferença. Eu acho que é muito importante, porque ele vai ver tanto o seu aspecto físico, mas também o seu aspecto psiquiátrico, psicológico, como é que estão suas relações sociais. É um check-up de tudo, assim, praticamente, né? Então, não há idade, né? A gente sabe que sim, a partir dos 60 a mais, é interessante você ter um médico. Você vai usar muito pouco. Dos 60 aos 80, pela nossa experiência, são poucas as pessoas. 70 um pouco mais, 80 com bastante frequência, mas essa década dos 60 aos 70 ainda é muito pouco que você vai usar o teu médico, mas já vai fazendo um vínculo, vai procurando um profissional que possa te acompanhar. O acompanhamento com um especialista em geriatria, com um médico geriatra, faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença, hein? Tá aí. Então, gente, quebra essa coisa de pra velho só, né? Tem que procurar o geriatra e ponto, acabou. Porque até nos bastidores a gente tava comentando, né? Pequenininho vai no pediatra. Aí depois tem um tempo que você fala, vou em quê? Especialista. E aí depois, quando eu tiver mais velho, eu vou no geriatra. Mas não, se quiser colocar o geriatra mais cedo, pode colocar, né? Com certeza. Pode, porque ele é um médico clínico. E eu acho que faz muito bem, porque assim, a gente às vezes vai procurando os especialistas e cada um vai dando um remédio, por exemplo. Quando você virou uma bomba. Exatamente. E às vezes um remédio corta o efeito do outro. Então, uma pessoa que olhe para aquilo e veja aquilo como tua saúde geral é muito importante. Muito bem. Então, Juliana, para chegar aos 100 anos, né, ser uma centenária, você já me passou várias dicas. Vamos recapitular aqui. Questão de alimentação, que é importante. Sobretudo a proteína, né? Proteína, gente. Exatamente. Ó, o povo aí do exercício, né? Não pode malhar se não tiver proteína no corpo. Isso, exatamente. Acho que é uma alimentação equilibrada, né? Tá. Assim, essas dietas que só comem proteína também não são legais. No envelhecimento, a gente também precisa de energia. E essa energia vem do carboidrato. Então, é a questão... Eu falo que envelhecimento é uma questão de bom senso. Bom senso. Né? É isso mesmo. Com tudo em cima, né? Isso. Então, vamos lá. Exercício, né? Alimentação saudável também, né? O sono que é importante. Sono. Que mais? Convívio social. Convívio social. Essa, então, é a dica aí para chegar nos 100, os 3 números. Convívio social e espiritualidade. Eu acho que eu colocaria essas duas questões, né? Quando você tem boa interação social, quando você tem um propósito de vida, né? Quando você acredita, né? Quando você leva a tua vida com entusiasmo, né? Vê o mundo com olhos de turista. É verdade. Não é? Que você olha e fala, nossa, eu ainda gosto de viver, né? Eu ainda olho Quer aqui... conhecer, quer explorar também, aprender. Exatamente, explorar quando você sabe que você é importante para o seio da tua família, quando você se sente amado e que você pode amar, é muito importante. Muito bem. E nós mulheres de parabéns também, né? Acho que a gente vai chegar mais cedo que os homens aí, né? No centenário. Para mim é óbvio, Raquel, que as mulheres envelhecem melhor. É óbvio que não sei porquê, se é por tudo. Não precisa esperar ficar viúva, não, né? De jeito nenhum. A gente sabe, né? As mulheres aí que hoje estão vivendo o envelhecimento, elas se libertam, né? Depois da viuvez. Porque o homem podava né? Muito o que elas queriam fazer. E é isso mesmo. Não vamos esperar isso, não. Vamos viver junto, né? Marido e mulher ali, os dois. Isso todo mesmo. mundo, um se ajudando e chegando aos 100 juntinhos, né?
né? Verdade. Muito bem, ó, Juliana Venitz, que é fonoaudióloga e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Obrigada pela participação aqui no Mulher Entende Mulher, hein? Obrigada a você, um grande prazer, foi uma delícia, obrigada. Obrigada. Olha, gente, podcast Mulher Entende Mulher fica por aqui, todo mundo chegando até os 100, depois de tantas dicas importantes, hein? E na próxima quarta-feira a gente se encontra com mais um conteúdo especial para vocês. Valeu e até lá!